Bom pessoal, hoje eu queria apresentar para vocês aqui, tá, a Custom 9mm já na versão final dela. Essa carabina hoje, né, ela está aqui nesse teste que a gente vai fazer com o cilindro original dela. Esse cilindro ele tem uma capacidade de carga de 190 cc. Ah, mas eu quero colocar um cilindro maior. Você consegue colocar um cilindro maior. Você pode colocar o cilindro até de 350 ou 450 cc, desde que você obedeça aqui o padrão de rosca da válvula, que é M18 por 1,5. E ela já está com o supressor de ruídos dela, tá? Bom, esse supressor, a gente teve que recalcular ele, ou seja, não é o mesmo utilizado nas 5.5, na 635, né? Ou na 4.5mm, ele tem uma capacidade, né, um pouco maior de retenção de gases, então ele teve que ser redesenhado para esse modelo específico de carabina, mais especificamente falando para esse calibre, tá? Bom, qual é a função do supressor de ruídos, né? Além, evidentemente, de reduzir, né, o índice sonoro da carabina, tá? Bom, quando você efetua o disparo, né, uma carabina de ar comprimido nada mais é que um sistema de ar comprimido de alta pressão. Então, quando você efetua o disparo e a sua válvula disparadora ela abre, ela injeta, né, um volume de ar a uma pressão muito alta. E essa pressão ela percorre o cano da sua carabina, né, até que o chumbo saia. Quando o chumbo sai, né, sai toda aquela pressão junto, né, ou seja, ela se dispersa. E nesse processo de dispersão, ela tende a dar uma pequena variação de rota do chumbo. No primeiro vídeo que foi feito dessa carabina, eu não estava usando supressores. Se você prestar atenção, você vai perceber que a hora que efetua o disparo, parece que sai um jato de ar junto. Esse jato de ar que sai junto, ele tende, né, a desviar um pouco a rota do seu projétil, entendeu? E aí o que acontece? Pode ocorrer de cada disparo que você efetuar, você ter, né, um ponto diferente. É uma coisa muito pequena, né? Mas em se tratando de uma arma de ar comprimido, que tem uma distância efetiva de tiro mais curta em relação a outras armas, essa correção de rota, né, ou seja, esse desvio de rota, ele pode influenciar muito na precisão da arma. Então o supressor de ruído, o que ele faz? Ele faz uma retenção dos gases aqui dentro, tá? Evitando que essa turbulência ela saia junto com o chumbo. O objetivo principal dele é justamente fazer a retenção dos gases e evitar que essa turbulência saia junto com o projétil, e com isso você consegue ter, né, uma precisão melhor. Nós vamos fazer aqui a leitura dessa carabina agora, só para você entender, né, como que ficou isso. Eu deixei aqui 10 projéteis aqui separados, 10 chumbinhos, tá? Eu vou pesar eles aqui para vocês verem. A balança. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.2. Bom pessoal, um outro detalhe muito importante, e é uma situação, e é algo que você precisa ficar sempre atento em relação, né, à sua carabina, é o seguinte, tá? Os chumbos 9mm, a grande maioria dos chumbos que a gente está encontrando no mercado aí, é o chumbo que o pessoal, né, tá fabricando, tá? Mesmo porque os chumbos comerciais, eles são muito caros. Você vai comprar um chumbo comercial hoje, uma latinha de 9mm HN, você vai pagar em torno de uns R$200. Então assim, as opções dos chumbos que o pessoal está fabricando, elas são muito boas. Porém, precisa ficar muito atento em relação à calibração do chumbo, tá? Por quê? Quando você vai municiar a sua arma, tá? Aqui. Então deixa eu só mostrar para vocês aqui antes de efetuar o disparo, né, a pressão do cilindro, que está nos 20 MPa. Tá? Então o que acontece? Ó, vou colocar um chumbo aqui para vocês entenderem um pouco mais disso. Tá?
Então quando você coloca o chumbo, ele tem que entrar de forma tranquila, de forma suave. Essa abertura do cano aqui, né, esse início do cano, a gente já abre, né, para uma medida superior, ou seja, a abertura aqui ela deve estar com 9,1 milímetros, ou seja, se o chumbo já entrar apertado aqui, significa que ele vai ter, né, um atrito muito grande no cano. O que acontece com isso? Você vai ter um consumo maior de ar, porque enquanto o chumbo estiver percorrendo aqui o cano da sua carabina, sua válvula vai estar aberta. Então quanto mais apertado entrar o chumbo, né, mais dificuldade a carabina vai ter para expelir ele, certo? E por consequência disso, você vai ter um consumo maior de ar. Então assim, a calibração do chumbo, ela influencia muito na autonomia da carabina e evidentemente na precisão dela também, né? E também na distância efetiva de tiro, porque quanto maior é o atrito do chumbo que você tem dentro do cano, certo? Menor é a distância que ele vai percorrer, porque ele vai conseguir uma velocidade mais baixa, tá? Bom, vamos lá, pessoal. 129. 223. 207. 207. 195. 87. 172. 163. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Esse chumbo, ele já tá bem apertado. Então, o que acontece? Não é o ideal colocar um chumbo assim, tá? Bom, eu vou disparar ele aqui, você vai ver aqui. 138. E o 10º tiro. Ó, tá vendo? Esse já entra assim mais tranquilo. Então a calibração do chumbo, ela é muito importante para você poder manter, né, a autonomia e uma média de velocidade. 128. Bom, pessoal, foi efetuado aqui 10 disparos, tá? Depois a gente vai colocar na tela aí para vocês, né, qual foi a linha de caída, ou seja, ele iniciou, né, por volta lá dos tantos joules e terminou com tantos joules. Isso é para você entender quantos tiros, né, de boa qualidade você tem, né, ou com a energia que você pretende. Então, de 20 MPa, que estava a carga do cilindro, ele caiu para 5 MPa. Ou seja, eu diria que a autonomia desse cilindro aqui, né, com bons tiros, vai ficar na casa aí dos 8 disparos aproximadamente, né? Com a pressão inferior a essa, já não compensa mais, porque nós estamos falando de uma arma que tem um alto poder de impacto. Então é necessário que você tenha, né, uma pressão alta no cilindro, né, ou seja, um volume de ar alto no cilindro, para você manter essa pressão. Bom, com o cilindro original, você vai conseguir efetuar 10 disparos, né, com essa carabina, e eu diria que uns 8 disparos que fica numa faixa de energia mais elevada, certo, pessoal? Bom, eu vou recarregar o cilindro agora, e nós vamos fazer aqui, né, um teste de grupo, né, com essa carabina, para ver ela na versão original, como que ela fica, tá? Até daqui a pouco. Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora o teste de grupo dela, tá? A gente está aqui uma distância aproximada aí de 30 metros do alvo, né, que está ali na frente.
E bom, a carga do cilindro aqui em 20 MPa. E nós vamos efetuar 10 disparos nesse alvo. Nesse alvo em particular, a gente tem uma tábua ali, né, de aproximadamente 2 centímetros e mais uma chapa de aço no fundo. Então, com esse teste, a gente vai avaliar duas situações. Primeiro, né, o grupo que ela faz, e segundo, a capacidade de penetração dela nesses elementos, tá? Vamos lá. Caiu o alvo. Vamos lá, pessoal. Bom, por enquanto os disparos estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Falta mais 6, eu vou voltar lá, vou completar, só vim reposicionar aqui que ele caiu. Bom, é isso aí, pessoal. Foram efetuados 10 disparos, tá? 10 disparos foram efetuados e de 20 MPa a carga foi para 5 MPa, tá? Bom, vamos lá ver como é que ficou isso. Eu quis reposicionar o alvo porque a ideia era saber desses 10 disparos, né, qual seria a efetividade dos tiros, ou seja, quantos deles, né, a gente consegue colocar no grupo e quantos a gente, desses 10, quantos a gente consegue atravessar a cabra.
Então aqui, pessoal, para vocês entenderem, né? Esse aqui foi o primeiro disparo, tá? Aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Esse aqui é uma latinha, tá? Então eles ficaram, né, dentro do fundo de uma latinha. E aí o que acontece? A pressão do cilindro cai, certo? E por consequência disso, né, você tem uma queda do chumbo. E aí você tem que começar a fazer a compensação, né, se você quer colocar todos os chumbos dentro do mesmo lugar. Eu me mantive o ponto de mira só para mim entender e para vocês entenderem também qual é a queda que acontece quando a pressão do cilindro começa a diminuir, tá? Bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, pessoal, ó, acho que todos os tiros atravessaram aqui a tábua, tá? Então aqui, ó, aqui pegou bem no nó e passou também. Esses aqui, claro, todos eles passaram, tá? E essa tábua que estava posicionada aqui, como vocês podem ver, e aqui a gente teve, né, 1, 2, 3, 4 tiros, 5, né? Aqui passou também, não chegou a passar, né? Mas quase passou. Que também atravessou a chapa de aço, tá? Essa aqui, uma chapa aí por volta de 1 milímetro aproximadamente de espessura, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. Isso era o que eu queria estar mostrando para vocês, tá? Então, assim, essa carabina, né, pelo calibre dela e pela pressão de ar que ela descarrega, ela tem um pouco de recuo. Então é uma arma que você tem que se acostumar com ela, você tem que praticar bem com ela, né, para poder colocar o tiro bem onde você quer, certo? Não é um equipamento igual uma 4.5, uma 5.5, ou até mesmo uma 6.35, que a arma nem se mexe. Essa, quando você efetua o disparo, a descarga de ar é muito alta, então ela dá um recuo. Então você tem que estar meio que acostumado com isso, certo? Mas é isso aí, pessoal. Se tiver alguma dúvida, posta aí nos comentários, tá? A gente vai estar respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Dá o seu joinha aí, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativa o sininho para estar sempre recebendo aí as novidades, tá? Valeu e até a próxima!